Tem novidade, o Danilo Lavieri publicou ontem mais coisas em relação ao momento do São Paulo. Dirigentes acusados por camarote são investigados por coação. Vamos lá, Danilo, qual é a história do dia? A história do dia é que o Douglas e a Mara, né, que ficaram famosos pelo áudio publicado pelo Globo Esporte, eles estão sendo investigados por coação porque tentaram ali claramente fazer a Adriana, que é a moça que no final se sentiu prejudicada por todo o esquema pirata de camarote que estava sendo feito no São Paulo. Ela se sentiu prejudicada e os dois tentaram coagir a que ela tirasse o processo da justiça, que ela não levasse isso para frente, enfim, tentaram fazer com que a moça desistisse de lutar ali pelos seus próprios direitos, mesmo que ela soubesse, pelo menos pelo áudio, que todo o esquema não era regular, não era legal, né? Então, o Douglas e a Mara, eles vão ser também investigados agora pela polícia por mais esse item e, como eu já disse, nos últimos dias ainda tem muito mais coisa por vir, as investigações continuam e a pressão no São Paulo vai só subindo de nível, Tironi. Bom, e tem outra coisa, né? Teve o pedido protocolado agora de impeachment do presidente Júlio Casares. São Paulo, a oposição tinha lá 40 votos, já juntaram mais uma turma lá. Inclusive Vinícius Pinotti, que era um assessor especial e agora consultor da presidência e que também abandona o barco. E aí tem os próximos passos do impeachment, né? A petição ela conta com 57 assinaturas, sendo 40 de opositores declarados e 13 de membros que são considerados da situação. O caminho é o seguinte, agora tem uma votação no Conselho, que ele precisa ser agora convocada pelo presidente da casa, que é o Wolten Ares, que é aliado do Casares. E se isso for aprovado, vai ter uma Assembleia Geral. Essa primeira votação depende de pelo menos 2/3 dos 255 conselheiros, essa convocação aí, totalizando 171 votos, e aí para ter o pedido. Feito isso, todos os sócios adimplentes do clube podem votar, e aí é votação simples, votou contra, votou a favor, cai ou não cai. Essa é a situação. A grande questão é que agora o Casares ele começa a perder apoio mesmo na base dele, né? Porque além desse manifesto que a gente viu dos opositores que mandaram esse manifesto e protocolaram e meio que forçam ali pelo estatuto com que o Wolten Ares tenha que convocar essa reunião, tem também ele começa a perder a base dele. Por quê? Porque ontem, como você disse, né, alguns conselheiros da situação, conselheiros que estavam teoricamente no mesmo grupo político do Casares, começam a se organizar para fazer um documento também pedindo ou afastamento, ou forçando uma renúncia, ou até o impeachment mesmo do Casares. Já há um movimento, como você disse, o Pinotti, que era consultor da presidência, ele deixou o cargo na segunda-feira. Ontem, inclusive, ele comunicou nas redes sociais dele lá pelo afastamento, e a gente dá valor para esse comunicado e para essa posição dele, porque ele é um dos líderes ali, como você mesmo falou, ele era um consultor da presidência, tinha um cargo relevante. Ele se manifestou agora, saiu e está começando a coletar outras assinaturas. Ontem nas redes sociais, outros conselheiros que estão ao lado do Casares admitiram que vão assinar esse manifesto. Então o Casares começa a perder, mas ainda assim, ter 2/3 do conselho contra é muita coisa. Então, por enquanto, ainda que a reunião seja convocada, a tendência é que o Casares continue no poder. Agora, Mauro, esse é um ponto importante, né? Precisa remar muito para acontecer o impeachment. Mas vamos que não aconteça, já está deflagrado uma reprovação da administração Casares, até em associado, em torcedor e tudo mais, e assim vai caminhando o São Paulo nesse momento. É um cenário péssimo, né? Porque hoje eu voltei lá, eu estava em Niterói ontem, voltei de lá, viajei de ônibus, cheguei de manhã, aí peguei o metrô, 6 e pouco da manhã. Tomei de cara com o São Paulino no caminho. Cara. E aí, Casares. Eu falei, não sei, cara, talvez caia. Tem que cair, alguém tem que... Eu falei, cara, 6 e pouco da manhã o São Paulino já está na rua pedindo fora Casares. Tem programa hoje? Tem que falar do Casares, Cara, é impressionante a rejeição popular, inclusive. Isso você percebe em rede social, percebe na rua, as pessoas falam com você. Uma campanha para te tirar. As pessoas que você conhece, que torcem para o São Paulo, tá perdendo seguidor nas redes sociais, no Instagram. Manda mensagem, pergunta. Você tá aí, então, vai que saiu, não vai ter que sair esse cara. A preocupação número 1 do São Paulino é assim, tira esse cara fora, depois vê o que fica.
E esse depois de ver o que fica é muito importante, tem que ver quem é que vem. É sempre bom lembrar do Corinthians, né? O Corinthians tinha uma turma lá no poder, há muitos anos. E a dívida aumentando, a gestão não era boa. Aí apareceu um outro diferentão. Esse diferentão conseguiu ser tão ruim ou pior e foi afastado da maneira que foi. Então, quem vai assumir se porventura ele sair? Eu acho que essa tem que ser uma preocupação também. As pessoas do São Paulo que querem o bem do clube já tem que procurar identificar quem seriam essas pessoas, o cabeça, o eventual novo presidente, e quem vai estar com esse cara. Porque é uma situação muito delicada. E, assim, o pior que eu acho, assim, no carro alugado, né? Isso. Troca de camarote, são as coisas assim, sabe? É pequeno, entendeu? Assim, não é nem assim, alguém deu um grande golpe. Não, são umas coisinhas assim, sabe? De tomar lá da cá, pequeno, mesquinho. Não dá. O clube ser gerido em 2026, né? Estamos entrando em 2026. Dessa maneira, não tem condição, gente. Não tem condição. E assim, o Casares está completamente queimado, torrado com relação assim, à torcida. Ninguém. Não dá mais para ele. Né? Imagina se ele for um jogo de São Paulo no Morumbi, se ele aparecer lá. Tem como aparecer? Não tem como ele dar cara, ele tem que ir daquele disfarce que a gente botou na live outro dia lá. Exatamente. Né? A gente faz uma live que parece que o cara fez uma montagem do Casado com aquele disfarce, aquele óculos, aquele nariz, aquela, né? Isso. Pena que eu não tenho aqui, pois eu podia passar para o André Lucena. É isso. Mas então, tem essa parte pequena que vocês falaram dos casos, mas tem a parte grande também, né? Que são os 11 milhões em saques de dinheiro. Isso, exatamente. Aqui é a sua reportagem. Exatamente. Ontem a gente também trouxe essa reportagem. Tem um pouco de tudo. Tem essas partes pequenas que realmente, né? O cara, lá, o presidente, ele reservou 4 BMWs para ele. Isso, eu não sei para quê, mas ele deixa na garagem dele. Mas assim, é ele, é o filho, quem mais usa? A ex-mulher, a atual mulher, né? Um negócio de louco, mas assim, também tem isso. E como eu sempre insisto em dizer, a lista de investigados, ela é gigante. Exato. Ela não se restringe só a atual gestão, não se restringe só às pessoas grandes da gestão de São Paulo. A lista é muito grande. Tenho trabalhado, eu e o Pedro e o Gabriel Sá aqui diariamente para poder revelar essa lista. A lista é muito grande, tem muita gente envolvida. É até difícil pensar nesse cenário proposto pelo Mauro de quem vai sobrar, de quem vai poder assumir, porque a lista é muito grande. Então tem sim essas partes pequenas, essas coisas que você fala, pô, que loucura o cara achar que isso é normal, mas tem também coisas muito maiores que estão por sair ainda. Ô, Casão, no meio disso tudo, tem um negócio no futebol chamado time de futebol, que é o time do São Paulo, que agora parece que está completamente abandonado. Por quê? Não tem mais ninguém lá no CT e tudo mais, a turma não está lá, o Belmonte já saiu, os outros sei lá o que estão fazendo, está todo mundo meio apavorado, porque é capaz de respingar neles, e tem lá um time de futebol que está lá se preparando para a temporada do ano que vem. Teve uma contratação até agora do Danielzinho e uma mensagem no Instagram do Crespo agradecendo pelo ano aos torcedores e falando vamos em 2026. Eu faço aqui a preocupação que o Arnaldo sempre tem. E o time de futebol num cenário como esse, como fica? Cara, o São Paulo alcançou o Corinthians, né? Na situação grave da administração. Alcançou. Né? Só não vai conseguir alcançar os resultados que acontecem no campo, porque os comportamentos, a história, o tipo de relação de torcida e time é diferente. Então o Corinthians continua devendo quase 3 bi, mas ganhou um Campeonato Paulista, ganhou maravilhosamente uma Copa do Brasil, dá uma abafada, mas nada mudou. Se lá no Corinthians ninguém se mexer, a coisa vai continuar piorando. E o São Paulo chegou junto ao Corinthians nessa situação. Página policial, coação, dívida, questão do camarote com carro, umas coisas assim que queria, o Mauro falou coisa pequena, aí o Danilo falou, mas tem coisas grandes também. O que eu não acredito, o que não dá para acreditar é como o Brasil se transformou, deu uma emburrecida de comportamento e de pensamentos, né? Porque assim, você vê isso que está acontecendo no São Paulo, descoberta, tentativa de coação de 2 pessoas com uma pessoa que foi prejudicada na questão do camarote. Você vê isso diariamente na política nacional.
Você vê diariamente acontecer isso. É uma gravação daqui, vazou não sei o que, a mensagem que está marcada, aí pegam dinheiro na casa de alguém, aí a pessoa dá uma desculpa qualquer e parece que está tudo legal. As pessoas acham que o Brasil, todas, não estou falando da política nacional, estou falando do São Paulo, estou falando de Corinthians, estou falando de clubes que devem, mas eu estou pegando uma coisa mais generalizada. As pessoas acham que elas podem fazer qualquer coisa, que aí qualquer desculpa que você dê, vai cair, todo mundo vai engolir e segue o jogo. Não dá mais para seguir o jogo. Né? Nos clubes de futebol não dá mais para seguir o jogo. Porque vocês estão vendo um clube, ou dois, o Palmeiras e o Flamengo, mas você está vendo o Flamengo dando passos largos na direção de uma evolução que não tem fim. Né? Se o Flamengo... Eu acho impossível até acontecer algo que destrua tudo que o Flamengo construiu, vai galopar adiante assim, sem fim, vai embora. Enquanto os outros ficam nessa briguinha, nessa questão de relacionamento político, cara, antiquado, desonesto, não só com o clube, mas desonesto com torcedores. O torcedor vai pro campo, o torcedor que vai pro campo que paga ingresso, ele acredita no time dele, ele acredita no clube dele, ele acredita que tudo vai dar certo, ele acredita que tá perdendo todos os jogos, mas amanhã vai ganhar, sabe? Nós estamos devendo 3 mil, mas tudo bem, nós vamos ganhar o jogo, sabe? O torcedor é apaixonado. Mas a política, quem trabalha dentro de um clube, tem que ficar atento com as pessoas que trabalham ali. Que nem eu falo de Corinthians. Não existe corintiano verdadeiro que rouba o clube. Não existe São Paulino verdadeiro que rouba o clube. Então quem rouba o clube de futebol e é dirigente e diz que torce para aquele clube é mentira. É mentira, porque se você torce, se você gosta do seu clube, você não vai roubar o seu clube. Aliás, você não vai roubar ninguém, né? Porque você tem que ser honesto como cidadão. Então é isso, cara. Eu fico impressionado como as pessoas tomam atitudes desonestas com muita facilidade. Sabe? Com muita facilidade. É muito fácil uma grande parte das pessoas tomarem atitudes desonestas, com falcatrua, com coisas criminais. Mas é tão simples fazer isso que eles acreditam que nunca nada vai acontecer, que a impunidade impera em todos os setores da sociedade brasileira. É mais ou menos isso o São Paulo, né? O São Paulo, por tantos anos, ainda é um regime tão fechado que os caras resolvem as coisas ali. Bom, basta dizer que essa turma, o Douglas e até o Aidar é do conselho é um conselho de administração, o Aidar, que deveria ter sido expulso do clube. E o Douglas voltaram e fizeram a mesma coisa, né? Assim, como disse o Casal, é muito fácil, porque só estão os caras lá, vão meter a mão e tá tudo certo. Né? Os caras têm sempre a sensação de que nunca vão ser pegos, né? É curioso, assim, sempre tomando cuidado aqui, ainda tem que deixar a investigação andar um pouco mais, deixar as coisas serem totalmente provadas. Então, reitero que tenho tomado esse cuidado. Não é que a gente falei ontem para o Tirone, não é que a gente está fazendo essa publicação aos poucos para ficar torcendo a faca aos poucos ou para diversão, não. É por uma responsabilidade jornalística, mas se tudo o que eu tenho lido e visto for realmente comprovado, é realmente assustador, porque as pessoas perderam a vergonha e a noção do que poderiam fazer, do que podem fazer e das consequências disso. É realmente algo assim, não, fica tranquilo, não vai acontecer nada, ninguém vai pegar. Então assim, imagina em que mundo você normaliza 11 milhões de reais em saque e depósito em dinheiro vivo. Não, é um negócio assim, dinheiro vivo nos últimos 5 anos, com a justificativa de que não é bicho, é premiação, um negócio assim absurdo. E mais, com depósito para as pessoas que não podem ser premiadas pelo estatuto, que não podem receber salário, que não podem ter benefícios. E Casão, se São Paulino não pode roubar o São Paulo, a hora que essa investigação aí for concluída, vai ter muito torcedor que vai ter que pôr a camisa fora, viu? Rapaz, vai longe. Bom, o Mauro falou, né, sobre o Casares, né, que sempre tem um ativo, né, vai em todo lugar e em todos os jogos. Agora ele está sumido e
telespectador. O Mauro falou disso, eu me lembrei de uma coisa. Nas redes sociais, normalmente, eu sou sempre xingado por todas as torcidas, porque, você é o palmeirense, né, não sei o quê. E nos últimos dias, os São Paulinos, apesar de você ser palmeirense, você tá fazendo um trabalho brilhante. Obrigado, fora Casares. Então, agora eu sou herói. Quem diria que nosso herói ia ser um palmeirense? Foram cobrar o Mauro no metrô, é assim que é. Olha aí, ó, a imagem que chega, é o Casares, é a forma que ele pode aparecer lá. Acho que até assim ele é pego. Com aquele disfarce do Groucho Marx, que é um clássico do carnaval, de festas aí. É a única. Mas seria interessante ele assim, né? Com a camisa de São Paulo, com o celular, o óculos pendurado. O problema é que ele gosta de fazer post no Instagram, ele ia ter que parar, tirar as fotinhos dele e reconhecer. Pois é, exatamente. É a única forma do Casares poder aparecer hoje, porque a coisa não tá fácil pro lado dele. Que situação do São Paulo, inacreditável. O São Paulo já foi o exemplo, senhoras e senhores, de administração no futebol brasileiro. Hoje é isso aí que a gente está vendo. Só que aí é o seguinte, olha só. O São Paulo firmou um acordo com essa empresa entre abril e dezembro desse ano de 2025, um acordo com essa Holsten Group aí. É uma concessionária da BMW que fica em São Paulo. Qual que era o esquema? O esquema que eu digo, qual que era o acordo? O São Paulo cederia um camarote no Morumbi para essa empresa com 31 ingressos e mais alguns benefícios que eu vou explicar para vocês. Em troca, essa concessionária forneceria 12 carros de luxo para o São Paulo Futebol Clube. 12 carros de luxo. Vai vendo. O São Paulo, entre esses carros de luxo, entre esses 12, tudo BMW, carro blindado, gente. Carro blindado para essa gente. E o Casares que distribuiria esses carros. Sabe aquela que o Marco Aurélio Cunha fala das trocas de favor? É aquilo. Só que aí, olha só. Olha o que o São Paulo cedeu. Camarote corporativo com 31 ingressos por partida para essa empresa, propriedades de marketing como placa publicitária no CT da Barra Funda, exposição dessa marca em jogos do São Paulo, ações institucionais, um dia para eles usarem, para essa empresa usar no CT de Cotia e outras ativações que estavam vinculadas ao São Paulo. Agora, o que eu pergunto para você é o seguinte: o que o São Paulo ganhou com isso, gente? O que o São Paulo ganhou com isso? Não ganhou nada com isso. Porque esses 12 carros foram distribuídos um para não sei aonde, outro para não sei qual diretor, outro para não sei o quê. E sabe o que me chamou a atenção também? Nessa reunião, que até o próprio Douglas Schwartzman admitiu que ele participava das reuniões entre essa empresa e o São Paulo. Agora, eu pergunto para você, meus amigos, que catso faz o diretor de futebol da base numa reunião com uma concessionária de BMW que está negociando com o São Paulo? Qual é a função desse cara na reunião, negociando? E o que o São Paulo ganhou com isso? O São Paulo ganhou dinheiro? O São Paulo vendeu esses carros e pagou salário de jogador, pagou funcionário? O São Paulo não ganhou nada com isso. Foi só uma maneira de pegar carro blindado e distribuir de favor para essa gente. Você percebe, gente, que aquilo que eu falo pra vocês, a questão moral desses caras, assim, eles não estão nem aí. Eles são os donos do São Paulo. Então, se vocês fazem aqui a propaganda no São Paulo, o São Paulo não vai ganhar nada, mas nós vamos. BMW blindada aí pra eu passear. Você percebe como as coisas funcionam no São Paulo? Como esses caras perderam todo o pudor. Sei lá, se um dia tiveram vergonha na cara, o pudor. Você percebe como as coisas funcionam no São Paulo? Você percebe quando a gente tem falado aqui, praticamente desde o começo do canal, que esses caras usam o São Paulo em benefício próprio, que eles estão cagando, desculpa a expressão, cagando e andando para o São Paulo, que eles só usam o São Paulo para benefício próprio? É isso que a gente está falando. Isso é só um pequeno exemplo. Então, gente, o que eu estou muito contente, que eu estou vendo uma mobilização da torcida do São Paulo como eu nunca vi. Na época que eu criticava, sempre critiquei essa gestão, você é testemunha disso. Eu era massacrado por alguns torcedores aqui que falavam um monte, que defendiam essa gente, que defendiam esse presidente. Eu era massacrado e eu tô vendo agora muitos daquelas pessoas que não queriam enxergar e me massacravam, vendo a situação do São Paulo.
Eu não estou dizendo aqui que eu estou contentão porque agora vocês estão reconhecendo aquilo que eu falei durante todos esses anos. Eu estou triste demais com o que está acontecendo com o São Paulo. A imagem do São Paulo está na lama. O São Paulo está na lama, em todos os sentidos, e a imagem do São Paulo está na lama. Isso que eu nunca imaginei ver. O São Paulo chafurdando na lama por culpa dessa gente aí. Mas pelo menos eu estou vendo uma grande mobilização da torcida do São Paulo, muitas redes sociais, movimentos que estão indignados, estão gente cobrando, divulgando foto de conselheiro nas redes sociais, esses caras que também têm muita culpa, porque também a grande maioria está lá lustrando bola desse presidente covarde. Então, pelo menos a gente está tendo uma movimentação. Pelo menos as pessoas, acho que hoje, a grande maioria, acho que, tirando os vendidos, né, que a gente sabe quem são os vendidos, você sabe quem são os vendidos, tirando esses caras que ou tão quietinhos, né, porque defender não dá, defender não tem como, ou tão quietinhos, ou tem aquele vendido, sabe que eu descobri um outro tipo de vendido, é o vendido que tem opinião para tudo para defender a gestão, mas quando acontece um escândalo desse, ele só divulga a informação, ele não opina. Você já viu? Percebe? Percebe? O cara que você acha que é vendido, percebe? Ele não dá opinião. Ele fala, agora o São Paulo está envolvido no escândalo do Camargo. Mas ele não fala, ele não critica. Aqui não. Aqui a gente vem criticando essa gestão há muito tempo, porque a gente vê os resultados e agora a gente está vendo muito mais do que resultado. A gente está vendo a imundície, a escrotidão que existe dentro do São Paulo por causa dessas pessoas. O São Paulo entrou em uma fase decisiva nos bastidores e deixou claro que esta janela de transferências vai além de simples contratações. O clube trava, ao mesmo tempo, duas batalhas simbólicas no mercado que podem definir a percepção da torcida sobre o projeto para 2026. A investida pesada por Marlon Freitas, do Botafogo, e a difícil consulta por Gustavo Scarpa, do Atlético Mineiro. No Morumbi, o entendimento é claro. Não se trata apenas de reforçar o elenco, mas de mostrar força, convicção e credibilidade depois de meses de cobranças e frustrações esportivas. Marlon Freitas vira prioridade absoluta e teste de força. A diretoria definiu Marlon Freitas como prioridade número 1. Internamente, o volante é tratado como peça estratégica para a montagem do elenco de 2026, tanto pelo perfil técnico quanto pelo peso simbólico da negociação. Dirigentes avaliam que perder o jogador após semanas de conversas criaria uma leitura extremamente negativa junto à torcida, passando a sensação de que o São Paulo entrou para perder no mercado. Esse cenário ganhou ainda mais urgência após o clube praticamente descartar alternativas como Savarino e Vitinho, hoje considerados distantes. Com isso, toda a energia política, esportiva e financeira do São Paulo passou a convergir para um único nome. Para tentar destravar o negócio, o tricolor admite fazer um movimento além do planejado. A diretoria avalia oferecer um salário superior ao que Marlon Freitas recebe atualmente no Botafogo, entendendo que o investimento pode ser compensado pelo impacto esportivo imediato e, principalmente, pela resposta positiva da arquibancada. Nos bastidores, o discurso é unânime. Marlon representa liderança, regularidade e equilíbrio, características que o elenco hoje carece. A comissão técnica enxerga no volante uma peça capaz de organizar o meio-campo e elevar o nível competitivo do time no Brasileirão betano. Do lado do atleta, o cenário ainda é cauteloso. O staff mantém a prioridade na renovação com o Botafogo, que já abriu conversas para estender o vínculo e aposta na identificação do jogador com o projeto atual. Ainda assim, pessoas próximas admitem que, diante de uma proposta muito vantajosa esportiva e financeiramente, uma saída não está descartada. É nessa brecha que o São Paulo se apoia para insistir. Gustavo Scarpa entra no radar e negociação trava. Paralelamente, o São Paulo também se movimenta no mercado por um meia criativo de peso e entrou oficialmente no radar de Gustavo Scarpa. O clube fez uma consulta para entender a situação do jogador no Atlético Mineiro, movimento que faz parte da reformulação do elenco e da necessidade de dar uma resposta esportiva clara à torcida. Além do tricolor, Fluminense e Santos também sondaram o camisa 10 do Galo. Até o momento, porém, não há proposta formal, apenas consultas iniciais para avaliar as condições do negócio. Internamente, o Atlético Mineiro não demonstra disposição para facilitar a saída. Scarpa é tratado como ativo relevante, mesmo tendo terminado a temporada como reserva. Contratado em janeiro de 2024 junto ao Nottingham Forest por cerca de 5 milhões de euros, o meia só sairia mediante uma proposta semelhante. O Galo exige, no mínimo, 4,5 milhões de euros, valor considerado elevado para clubes brasileiros no atual cenário financeiro. No Morumbi, há o reconhecimento de que Scarpa agregaria qualidade imediata, mas qualquer avanço dependerá de criatividade na negociação ou de uma mudança de postura do clube mineiro.
Apesar de ter perdido espaço no fim da temporada por opção de Jorge Sampaoli, Scarpa segue nos planos do treinador para 2026, especialmente por sua versatilidade, podendo atuar centralizado ou pelos lados. Mais que reforços, uma resposta à torcida. Dentro do São Paulo, a consciência de que falhar nas duas frentes pode reforçar a sensação de derrota política e esportiva neste início de janela. Por isso, a diretoria entende que essas negociações vão além do campo, representam um recado direto à torcida sobre a ambição do clube para 2026. Agora, a palavra também é sua, torcedor. Marlon Freitas é o nome ideal para comandar o meio-campo do São Paulo. Vale a pena fazer um esforço financeiro maior para mostrar força no mercado? Scarpa justificaria um investimento alto mesmo com a negociação difícil? Comente, debata e mostre sua paixão. O São Paulo vive dias decisivos, dentro e fora de campo.